Muito bem. Boa tarde, então, a todos. Sejam bem-vindos. Problemas técnicos é normal. Sejam bem-vindos aqui à edição do nosso Bibliocast, nossa live de análise do Bibliomania F1. E hoje, vocês já perceberam, se já deu um problema aqui na conexão, vocês já até imaginam como é que vai ser essa análise de hoje, desse conturbado Grande Prêmio da Austrália. Para quem assistiu ao vivo, eu já dou os parabéns logo de cara, porque ficar das 2 até 5 horas da manhã não foi fácil. E eu posso falar que eu fui um deles, viu? Vocês podem ter certeza. Então, vocês se preparem aí que vai ser uma análise de arrepiar, vai ser uma análise muito bacana e, claro, eu conto com a participação de todos vocês aqui mandando mensagens ao vivo. Façam igual, o Jefferson já está aqui com a gente, o Jefferson Levi, o Roberto Camargo aqui que mandou boa tarde. Também nós temos o Luciano Andrade aqui também, que está aqui com a gente. Nós temos muita gente hoje. Aqui a Eliana Pereira, boa tarde, terá reprise na página? Sim, na página do Facebook, também terá reprise no YouTube. Então, você não vai ficar sem essas informações que nós vamos falar hoje. O Anderson Souza está aqui com a gente também. O Anderson, obrigado aí pela audiência. O Jefferson colocou aqui que agora está ótimo. O Getúlio colocando aqui, ó, boa tarde, agora tá bom, boa tarde. O Jefferson colocou aqui, ó, eu fiquei também com aquela turma bacana. Roberto colocou, é o caos da Austrália. E foi realmente um caos. Vocês vão entender o porquê durante esta análise. Antes de começarmos, queria conversar com vocês sobre um assunto importante que envolve o Bíblio, envolve o Bibliomania F1. Todos vocês sabem que o Bíblio está crescendo. O Bíblio já tem 50 mil pessoas no Face, cresce no Instagram, a gente coloca esses vídeos no YouTube também. Estamos colocando as corridas no Kawaii. Estamos com outros projetos também para o Bíblio, não somente nas redes sociais. E queremos expandir cada vez mais esse conhecimento, levar para cada vez mais pessoas um conteúdo de qualidade, um conteúdo de entretenimento sobre esse esporte que amamos. Mas tudo isso custa investimento. Tudo isso requer esforço, tempo e investimento. A equipe do Bíblio são só 2 pessoas nesse ponto e nós não temos patrocínio. Nós fazemos aqui com a cara e com a coragem mesmo, eu e a Fernanda Esteves. Então, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar a abrir aqui um apoie-se. Eu vou colocar aqui embaixo. Quem puder, não estou falando que ninguém é obrigado. Quem puder, junta-se a nós nessa campanha e nos ajude a expandir esse conhecimento e essa paixão pelo esporte. Mas vocês não vão contribuir sem ter uma retribuição. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui na tela e vocês vão entender. Quem doar R$10, nós vamos disponibilizar o acesso de uma temporada completa, durante 7 dias,
que aí vocês vão poder fazer download dessas etapas. Muita gente pede para a gente os arquivos, não apenas de assistir no Facebook. Então, quem puder doar R$10 vai ter acesso a essa temporada, fazer esse download durante 7 dias. Quem puder doar um pouco mais, doar R$20, vai ter acesso a 2 temporadas e com acesso a 30 dias nessas 2 temporadas. A escolha de vocês. Podendo doar R$30, vocês vão ter acesso a todo o acervo que nós temos de corrida e vai ter esse acesso por 30 dias. E quem puder doar um pouco mais, por exemplo, R$100, vai ter acesso durante 120 dias a todo o nosso acervo. Para fazer download das corridas, guardar com vocês. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui no Face. A gente não sabe quanto tempo os vídeos vão ficar no Face. Todo mundo vê a dificuldade que nós temos de colocar essas corridas. Então, eu repito, quem puder, ninguém é obrigado. Vocês continuem nos seguindo, nós vamos continuar fornecendo informações gratuitas, todo o conteúdo gratuito, nós não vamos diminuir, em hipótese alguma. O conhecimento vai continuar. Mas quem puder nos ajudar nessa, cara, a gente vai agradecer muito. Porque só para vocês terem uma ideia, nós aqui, eu e a Fernanda aqui da equipe do Bíblio, nós estamos com muitas ideias para essa temporada de 2023. A começar que essa semana, lança o site do Bíblio, bibliomaniaf1.com.br. Nós teremos um site também. E vocês sabem muito bem que é um investimento difícil. Então, quem puder nos ajudar, a gente vai agradecer bastante. Nós vamos fornecer esses acessos, tá? Nós vamos conversando. E agradeço a todos vocês por toda essa atenção, tá bom? Muito obrigado mesmo aí. E nós vamos sempre passar essas informações, tá bom? O Luciano colocou aqui, ó. Vem aqui. Com todo respeito à admiração, mas frase correta é conserto com S, do verbo consertar. Sem problema, Luciano, acontece. Isso aí, erros acontecem aí, normal. Obrigado aí pelo toque. Então, passados os dados aqui, vamos abrir então a biblioteca da Fórmula 1, mais uma vez. Começar aqui a biblioteca e vamos começar a falar sobre o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Vamos lá? Agora sim. Vamos começar a falar da temporada 2023, a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Lembrando que vocês podem comentar à vontade, podem dar as suas opiniões, podem falar sobre tudo que aconteceu na corrida, na visão de vocês. Vai ter polêmica hoje, então eu quero saber a opinião de vocês. Fiquem à vontade. Para começar, nós tivemos 2 trocas durante o parque fechado, 2 atividades. O Sérgio Pérez aproveitou que já ia largar em último mesmo e já trocou a bateria do seu carro e a central elétrica, a central eletrônica. Ou seja, ele já ia ser punido mesmo com 10 posições, já se abstém dessa punição e a próxima vez que trocar vai tomar 5 posições em cada um desses itens. E o Valtteri Bottas, ele teve um conserto na suspensão do seu carro, autorizado pela FIA, né? Cada piloto tem direito a 2 manutenções dessa durante o parque fechado, porém, ele teria que largar do box e foi isso que aconteceu. Ok? Esses foram os pneus de largada do Grande Prêmio da Austrália. A maioria, por incrível que pareça, eu errei ontem, né? Falando que seria muito difícil não largarem com pneu macio. Na verdade, muita gente largou com pneu médio. Por exemplo, a dupla da Ferrari, Leclerc e Sainz, largaram com pneus médios novos. O Verstappen largou também de pneus médios novos. O Pérez já largou de pneu duro novo. A dupla da Mercedes também foi com pneus médios novos. Essa foi a tendência do grid. A dupla da Haas também largou com pneus médios novos, assim como a dupla da Aston Martin. A dupla da Alpine,
Pierre Gasly e Esteban Ocon largaram com pneus macios novos. O Nick De Vries estava largando lá atrás, largou de pneu duro novo. Yuki Tsunoda largou de médio. A dupla da Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou, também largaram com pneus macios novos. A dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, largaram com pneus médios novos. E na Williams, o Alexander Albon, que estava em oitavo, largou com os pneus médios novos. E o Logan Sargent com pneu duro novo, ok? Vamos lá, continuando aqui. O Luciano colocou aqui, ó, gosto mais desse canal, tenho liberdade de comentar, claro, com educação. Fique à vontade. Comentar, pode discordar, pode argumentar, sempre com muita educação. Podem ficar à vontade. Luciano, obrigado aí pela participação. E a Eliana colocou aqui, e o Hamilton, amigo? Mostrou que carro ruim também pega pódio, né? Basta ter um piloto diferenciado. Veremos. Então, começando aqui a análise da prova, essa foi a imagem da primeira largada. Todo mundo sabe o porquê, mas foi da primeira largada, onde o George Russell largou melhor do que o Verstappen, ele assumiu a liderança logo na primeira curva, e o Hamilton foi assumir a segunda posição na terceira curva, logo depois da reta. E aí começou a primeira polêmica, que o Max Verstappen falou que o Lewis Hamilton fechou demais. Deixa eu ver se até tem a imagem. Tem a primeira parte da imagem aqui para ilustrar. O Verstappen falou que o Hamilton jogou ele para fora para conquistar a posição. Na minha opinião aqui, não houve nada. Isso é mimimi. Eles estão disputando posição. Eles vão disputar metro a metro, curva a curva, eles vão disputar tudo. Essa foi a primeira polêmica da prova. Para mim, normal, segue o jogo. O Verstappen tinha que pensar mais no campeonato. Então, ele não tem que colocar o carro com o risco de bater. Para mim, incidente normal, segue o jogo. Ele não tacou para fora. Ele ia arriscar tudo mesmo. Normal. Hamilton não tem nada a perder. O Hamilton sabe que ele não tem um carro para vencer ainda. Então, seguiu normal. Um pouco mais atrás, Charles Leclerc tentou ultrapassar o Lance Stroll. Né? E ele acabou sendo tocado na roda traseira direita. Ele rodou e acabou abandonando a prova logo na primeira volta. Ou seja, o segundo abandono do Leclerc na temporada, com uma tentativa de tentar ganhar posições e acabou sendo tocado. O Lance Stroll ele não tinha espaço. Ou ele disputaria esse espaço realmente com o Charles Leclerc, ou ele bateria no companheiro de equipe. Ele estava ensanduichado, então foram dois incidentes de corrida que nós tivemos dentro desse pequeno trecho da primeira volta deste Grande Prêmio da Austrália. A Eliana colocou aqui, ó, que Verstappen sem reclamar não é o Verstappen. Oh, meu Deus. Essa rivalidade entre os dois é sensacional, essa rivalidade entre os dois, principalmente com os torcedores mesmo. E ela colocou aqui que a Mercedes tem os melhores pilotos. O Luciano colocou, mais ou menos, o que ajudou o Hamilton foram os acidentes e o Alonso não conseguir passar. Veremos, gente, veremos. Hoje vai ter muita coisa para a gente conversar, hein? Vai ser bem bacana. Continuando, essa disputa aí ocorreu no final da durante a sexta volta, né, mais para o final da volta, com o George Russell. O que aconteceu com ele? Ele tinha que manter uma vantagem de menos de um segundo, principalmente para que o Hamilton também pudesse abrir a asa, para tentar se defender do Verstappen, já que a Red Bull já tem uma característica muito forte de ter uma velocidade de reta muito maior nessa temporada. Então, eles fizeram esse jogo. O Russell segurava um pouco mais, e aí o Hamilton conseguia ficar menos de um segundo entre ele, conseguiria abrir a asa móvel, ter um pouco mais de velocidade, para que o Verstappen não tivesse a oportunidade de passar.
Foi isso que aconteceu. Só que chegou num ponto que a velocidade do Hamilton era muito maior e ele chegou a disputar a posição com o George Russell nesse ponto da prova. Ele chegou a tentar passar, né, a desviar e tentar passar. E o Verstappen vindo ali atrás, também brigando por posição, por essa posição. Momento de susto na corrida. Na volta seguinte, o Alexander Albon perdeu o controle do carro, teve uma batida violenta na barreira de pneus e acabou abandonando a corrida. Só que o maior perigo foi que o carro dele voltou numa posição extremamente perigosa e voltou foi no traçado. Quase que o Hülkenberg e o Stroll bateram nele, só para vocês terem uma ideia. Eles tiveram que desviar. Então, ele acabou abandonando a prova, ele não teve ferimentos, não teve nada. Só que aí a direção de prova colocou uma bandeira vermelha. Ele colocou o safety car primeiro, o Russell e o Sainz pararam, o Hamilton reclamou com a equipe falando que ele estaria numa enrascada, que colocaram ele numa enrascada. A equipe explicou, não, o Verstappen não parou também. O Verstappen não parou. Mas aí acabou que a direção de prova colocou uma bandeira vermelha, não por conta apenas da sujeira no asfalto, né, da sujeira na brita, tanto que isso foi resolvido rapidamente. Acredito que foi também pelo posicionamento do carro do Albon até o trator chegar lá, já que era no traçado. Então, e essa curva virou uma curva de alta. Então, foi por isso que eles colocaram a bandeira vermelha nessa prova. Na Fórmula 1, bandeira vermelha significa o quê? Que todo mundo tem que ir para o box. Só que na maioria das competições, na maioria das categorias, bandeira vermelha dentro do box é parque fechado. Ou seja, não pode mexer em nada. Na Fórmula 1, não. Na Fórmula 1 pode trocar os pneus, pode fazer alguma ajuste em alguma avaria, desde que seja autorizada. Então, foi o que aconteceu. A estratégia tanto do Sainz quanto do George Russell foi por água abaixo. Porque o Russell abriu mão da liderança para ir para o box. Ele não contava com a bandeira vermelha. E aí, com isso, todos os pilotos na frente dele pararam no box e trocaram os pneus. Ficou complicado essa situação. O Jefferson colocou aqui, ó, que eu quase chorei. O Albon abandonou a corrida ontem. Até comentei que ia passar alguns carros porque estavam indo muito bem no segundo setor. Sim, ele conseguiu 6 posições. Ele conseguiu 6 posições. Então, ele conseguiu 2 posições, perdão, e chegou em sexto. Estava em sexto. Ele estava com essa possibilidade de conseguir essa pontuação. Ele estava com a possibilidade de poder brigar por essa pontuação. Então, foi uma pena realmente o que aconteceu. O Luciano aqui colocou que ele é torcedor do Verstappen, mas vi que o Verstappen abre ou para o Hamilton ultrapassar fácil também. Acho que não foi nada. O Max escolheu errado seu posicionamento de pista. Com certeza. Com certeza. Foi um acidente de corrida. Isso daí não foi provocado nada. Isso aí é... Ele não foi jogado para fora. Essa aí foi a última imagem do Albon, né? Antes dele perder o controle do carro um pouco mais à frente. Na transmissão da prova, falaram que ele tinha batido em um muro, tinha a impressão de ter batido no muro. Só que, na verdade, ele não bateu. Ele não encostou no muro. Ele simplesmente perdeu o controle no carro na tangência da curva. Então, foi isso que aconteceu lá na frente. Com isso, a direção de prova decidiu, depois de todo mundo ter voltado para o box, fizeram a limpeza da pista, que a largada seria parada. E que a largada teria todo aquele procedimento de sair do box, atrás do safety car, e cada um pegar a posição do grid de acordo com a sua posição da prova. Mas aí, o líder da prova era o Hamilton. O Hamilton, passando por esse trecho, ele ficou muito lento
na pista. Ele quis aquecer o pneu, ele quis ter um pouco mais de tempo para aquecer o pneu, ou demorar um pouco mais para chegar lá na posição de largada, né? Já que é o líder que controla, ele ficou um pouco lento até demais. E o que aconteceu? Aconteceu que na parte de trás do pelotão ficou meio como se fosse um congestionamento de carros. Essa imagem é um pouco depois, mas ela é importante de se frisar. No canto direito, lá em cima, foi a salva do Guanyu Zhou. Ele teve que frear para não bater, por exemplo, no carro do Sérgio Pérez. Ainda teve a passagem do Logan Sargent. E o Nico Hülkenberg, foi o Nico Hülkenberg? Não, foi o Kevin Magnussen, piloto da Haas, teve que passar pela brita, porque senão ia acertar os carros ali em cheio. Seria um acidente muito mais grave. Por conta do quê? Por conta dessa diminuição. Virou um congestionamento. Eu sei muito bem que esse tipo de procedimento não está no regulamento. Isso eu sei. A gente conseguiu ler aqui o regulamento esportivo disponível no site da FIA. Mas, na minha humilde opinião aqui, o Hamilton tinha que ser punido. Porque ele quase provocou uma batida séria. Exatamente por conta de diminuir a velocidade nesse ponto. De diminuir a velocidade num momento que provocasse esse congestionamento. Que provocasse quase esse incidente. Tá? Ele tinha que tomar no mínimo 5 segundos. No mínimo. Porque isso é muita irresponsabilidade. Desculpa até falar assim, mas isso é irresponsabilidade. Você colocar em risco isso, você colocar em risco para ter uma batida forte dessa. Imagina se um piloto desse aí acerta numa velocidade considerável, acerta a traseira de um outro competidor. Ia ser complicado, viu? Ia ser muito difícil. Ia ficar bem mais difícil. Então, na minha opinião, vocês podem discordar à vontade, quem quiser pode concordar também à vontade. Mas na minha opinião aqui, o Hamilton tinha que ser punido. Ele tinha que tomar uma punição de 5 segundos. Exatamente por conta da possível consequência dessa batida. Que poderia ter sido essa batida. A saída de pista do Hülkenberg ali, da Haas ali, foi perigosa. Ele teve que sair ali para exatamente não acertar seus companheiros de trabalho. Então, é a minha opinião aqui, José Pedro Morgado, o Hamilton tinha que ser punido. E a FIA não puniu ele. Na verdade, só investigou e pronto, acabou. Foi isso que a FIA fez e é isso que está valendo. Mas, na minha opinião, tinha que rolar uma punição. Aí, na segunda largada, o Hamilton continuou na liderança da corrida. Deixa eu só ver aqui, ó. Tem uma... Aqui tinha o delta nesta hora? Não, não tinha. Quem controla é o líder. Porque não era uma volta de safety car, era como se fosse uma volta de apresentação. O procedimento é diferente. Não era um virtual safety car. Mas é mais pelo perigo realmente de parar totalmente. Tá? Foi esse o perigo, mas não tinha o delta ainda. Nessa imagem, o Pierre Gasly assumiu a quarta posição da prova. Uma largada bastante agressiva. Ele já estava conseguindo ir bem. O George Russell já estava em quinto nessa altura da prova, tentando se recuperar. Aí vem o Nick De Vries para tentar ultrapassar no mesmo ponto daquela disputa do Hamilton com o Verstappen. No mesmo ponto, só que foi com o Esteban Ocon. E os dois se tocaram também. Só que o De Vries vinha por dentro. O De Vries não vinha por fora. Então, aconteceu isso. O De Vries foi para fora da pista. Ele não abandonou, ele voltou. E o Ocon continuou sua vida normalmente. A Eliana colocou aqui, puniu o Hamilton por algo que poderia ter acontecido? Sim, pelo risco. No regulamento diz que a interpretação não é se causar, mas se for potencialmente culpado ou potencialmente perigoso. Poderia causar. Ele tinha que ser punido.
esse tipo de atitude poderia ter causado um acidente mesmo. Vocês vão ver em outros lances dessa prova, quem pôde acompanhar e vai acompanhar aqui com a gente, que teve outros lances que o piloto foi punido e foi por menos. E foi por menos. Vocês vão ver. É um lance realmente polêmico. Eu falei que era polêmico. Realmente é polêmico. Mas para mim, pela circunstância que aconteceu, pelo o Guan Yu Zhou ter desviado de um lado, o Magnussen ter pego a brita do outro para desviar dos outros carros que estavam parados em virtude da velocidade que estavam os pilotos na frente dele, na frente deles, no pelotão todo. Quem reduziu aquela velocidade e quem controla a velocidade é o líder. E o líder é o Hamilton. Não estou falando aqui, vou até tirar a imagem aqui, porque é bom deixar bem claro. Eu não estou falando aqui que é sobre piloto tal ou piloto fulano de tal. Não é isso. Eu sou contra realmente distinguir regras para uns pilotos e regras para outros. Então, esse ponto foi simplesmente pelo fato de ter acontecido duas saídas de pista para evitar uma batida, em virtude da decorrência dessa velocidade. É só por isso, ok? Aqui, eu não torço para ninguém aqui. Eu torço para ter um espetáculo perfeito, um espetáculo maravilhoso e uma corrida que chame a atenção. Mas, para mim, ele tinha que ser punido. Pelo menos com 5 segundos, mas tinha que ser punido. E olha que eu estou falando de punição mínima, tá? Só isso, 5 segundos. E já vimos muita punição dos comissários, muita punição. Vamos colocar uma que não estava também no regulamento, a do Alonso 2 semanas atrás. Ele foi punido com 10 segundos porque falaram que mexeram no carro, sendo que, por um acordo de cavalheiros, ninguém podia tocar no carro. E no regulamento, a interpretação é o quê? Que o carro não poderia ser trabalhado. Coisa que não foi. Ok? O Luiz colocou aqui, ó. Opa, cheguei atrasado. Chegou não, Luiz? A gente está conversando aqui. Luiz do Farofa na Pista aqui, um abraço para você. Obrigado aí também por nos acompanhar. E o Luciano colocou aqui, ó, o Hamilton colocou todos em risco, deveria ser punido sim. Gente, é debate mesmo, um debate sadio. Graças a Deus, todo mundo tem a sua opinião. Obrigado aí pela interação. Na volta 12, o Verstappen se aproveitando realmente da maior velocidade que o carro dele tem em reta, ele ultrapassou o Hamilton sem tomar conhecimento e assumiu a liderança da prova. Assumiu e sumiu. Controlava uma volta ou outra, andava um pouco mais em uma volta, diminuía na outra, mas sempre controlando. O Hamilton foi muito bem nesse circuito, vamos deixar claro, porque ele não deixou o Alonso, que era o terceiro, se aproximar. Eles não tiveram uma briga direta durante a prova toda, até o momento da segunda bandeira vermelha. Mas estava controlando. Ele já sabia que ele não teria chance, mas foi andando bem. O George Russell já vinha se recuperando. Ele era um dos favoritos à prova também. Já andava na 4ª posição, já tinha superado o Pierre Gasly e o Lance Stroll. O Carlos Sainz também era outro piloto que conseguia se recuperar, estava conseguindo subir. A Ferrari também estava num bom ritmo na Austrália. Subiu o pelotão para conseguir recuperar as posições que perdeu durante a parada na bandeira amarela, né, da bandeira vermelha. Mas aconteceu algo que há 3 anos não acontecia na Fórmula 1. Um motor Mercedes quebrar. E aconteceu justamente com o George Russell. O George Russell, que já vinha numa corrida muito boa, ele teve problemas de motor e ele foi forçado a abandonar a prova. Ele que vinha muito bem. Esse cockpit é o do Sérgio Pérez. Os torcedores do Pérez aí ficaram felizes, né, com a recuperação dele. Nesse momento, ele estava ultrapassando o Yuki Tsunoda para assumir a 9ª posição da prova.
A prova já vinha num ritmo mais morno, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Aí o Carlos Sainz também ultrapassando o Pierre Gasly. O Gasly vinha numa boa corrida, segurando o ritmo de todo mundo, na quarta posição. Mas aí o Carlos Sainz conseguiu se recuperar. Nesse momento aí, o piloto da casa, o Oscar Piastri, conseguia chegar na zona de pontuação, conseguia chegar na 10ª posição. O Tsunoda também estava desesperado para conseguir um pontinho para a AlphaTauri, um pontinho que é fundamental, principalmente nessa disputa de campeonato de construtores. Mas o Piastri fez uma boa corrida, o australiano, viu? Eu sei que muita gente não vai nem citar ele por conta de tudo que aconteceu, mas o australiano fez uma excelente corrida com um equipamento fraquíssimo que a McLaren tem. A McLaren esse ano realmente errou a mão bonito no carro. Para os torcedores da McLaren, me desculpe, mas erraram no carro bonito e eu acho que estão esperando o Grande Prêmio do Azerbaijão para trazer as atualizações. É complicado, viu? Eu acho que eles nunca torceram tanto para o final do mês de abril. O Sérgio Pérez já vinha numa cuida de operação, o que para mim não era mais do que a obrigação dele. Ele não vinha fazendo uma boa prova. Ele não conseguia superar seus adversários, né? Realmente. Eles não conseguiam superar. E aí, essa imagem é quando ele superou o Hülkenberg pela 7ª posição. Mas esse erro aí poderia ter custado a vitória do Verstappen nessa corrida. Ele teve um problema de freio na roda dianteira esquerda, ele travou essa roda e ele preferiu sair da pista um pouco na grama para não ter que bater, não ter que travar o pneu. E ele voltou na liderança com 7 segundos de vantagem. Ele tinha 12 de vantagem. Só que voltou com 7 segundos. E nesse momento, mais para o final da corrida, Kevin Magnussen, numa barbeiragem, na minha opinião, ele esticou demais a segunda curva. Numa barbeiragem, ele acabou acertando a roda traseira direita no muro, abandonou a prova, deixou detritos na pista e a direção de prova quis colocar a bandeira vermelha pela segunda vez na prova. Calma que ainda vem mais. Calma. Ainda vai ter muita coisa aqui ainda. Vamos falar aqui mais alguns comentários. Ó. O Luciano colocou aqui, ó. O Max sumiu. Hamilton segurou o Alonso. Cadê o Max? Falou pro Alonso. Cadê o Max? O Alonso falou, cuidado. Ele já deu... Não. Isso não, gente. Por favor. Isso é zoação. Isso é zoação. Isso é zoação, mas é legal. O Max aqui colocando, Max, obrigado aí pela audiência aí, por nos acompanhar. Max Mimadinho da FIA. Vespa Mimadinho da FIA. Não acho que ele é não, viu? Tem muitos outros pilotos que são até mais. Jefferson colocou aqui mais algumas opiniões. O Max colocou aqui, ó. Quando ele fazia o que o Hamilton fez com ele, era normal. Gente, os dois são rivais. Os dois são rivais. Não tem jeito. Hamilton e Verstappen, toda vez que se encontrarem na pista e estiverem em condições iguais, vai ser uma briga ferrenha entre os dois. Não se esqueçam o que aconteceu, um passado bem recente, não esqueçam o que aconteceu no Grande Prêmio do Brasil do ano passado, na disputa na segunda perna do Ayrton Senna. É uma rivalidade ferrenha entre os dois, sem dúvida alguma, que alimentou em 2021, continua em 2022, vai ter aqui ainda em 2023. Muita gente gosta do Hamilton, muita gente gosta do Verstappen. É uma rivalidade ferrenha entre os dois. São dois campeões mundiais. São dois pilotos muito agressivos quando querem ser. Então, aconteceu muita coisa já. Aconteceu muitos embates entre eles. E vai continuar acontecendo. E vai continuar acontecendo. Só que eu posso falar para vocês uma coisa? Tirando 2021, que foi uma briga de vale tudo,
porque realmente foi, eles não estão desonestos. Esse tipo de disputa, para quem gosta de automobilismo, não é desonesto. Não é. É uma disputa feroz, é uma disputa entre dois pilotos grandes, entre dois pilotos que estão com o nome escrito na história da Fórmula 1. Quem é campeão do mundo tem o nome escrito. E são dois pilotos que brigam pela vitória. Nunca podemos esquecer que no automobilismo só ganha um. Só um. E vão brigar sempre. Podem escrever. Enquanto o Hamilton estiver na Fórmula 1, o Verstappen é jovem ainda, por isso que eu estou falando assim. Mas enquanto o Hamilton estiver na Fórmula 1, os dois vão brigar. Os dois vão brigar. Não tem essa. É uma disputa sadia, é uma disputa saudável entre os dois. É uma rivalidade forte entre os dois. Os dois se respeitam. Os dois não precisam ser amigos, mas os dois se respeitam. E é isso que vale para a Fórmula 1. A gente está precisando de brigas como essas. A gente não está precisando aquele pilotinho que vai segurar um na mão do outro, ou aquele pilotinho que vai, eu sou um amiguinho, que é isso e que é aquilo. Não, não é isso. Tá bom? É bom da gente conversar sobre isso também em outras lives, conversar isso daqui em outras oportunidades. O Luiz colocou aqui, ó, a McLaren faz um foguete na Indy e um verdadeiro calhambeque na Fórmula 1. Fala assim, não, eles vão expandir ainda. O Max colocou aqui, ó, que a direção de prova está querendo aparecer demais. Nós vamos falar isso. Gente, zoação é sempre bem-vinda. Zoação com educação é sempre muito bem-vinda aqui. A Eliana colocou aqui, ó, Zé Pedro, o Hamilton é o único que consegue ter essa rivalidade com o Max e com o Alonso porque disputa de verdade. Todos os três disputam. Não é só ele, não. Todos os três disputam. O Luiz colocou aqui, ó. O pessoal tá querendo o quê? Que eles troquem flores um com o outro? Deixa a briga rolar. Concordo plenamente, Luiz. Deixa rolar. Mas tem que rolar mesmo. Desde que seja de modo justo. Não de modo simples, mas de modo justo. Vamos, então, a mais uma polêmica aqui desta live. Hoje está sensacional. Vamos então para a largada, para a terceira largada. Na terceira largada, o Verstappen continuou na frente. O Hamilton continuou em segundo. Mais atrás, o Alonso, ele tentou fazer a curva e aí ele foi tocado pelo Carlos Sainz. O Stroll também tentou se evadir nesse ponto. Mais atrás, o Pérez saiu da pista, como vocês podem ver ali na caixa de brita. Nós tivemos, um pouco mais atrás, o Sargent e o De Vries. O Sargent não conseguiu frear naquela curva e fez um strike com o Nick De Vries e os dois abandonaram. O prejuízo maior foi esse aí. Os dois carros da Alpine fora da prova. Os dois se bateram. Foi mostrado nas imagens das câmeras on-board. Os dois se bateram. O Gasly ele saiu da pista, ele tentou retornar, não deu muito espaço para o Ocon e os dois foram para o muro. Essa é a imagem da câmera on-board do Sargent na hora que bateu no carro, né, do Nick De Vries. E essa é a imagem do on-board da Alpine, do Esteban Ocon, quando ele bateu no muro, junto com o Pierre Gasly. Vocês podem ver aqui o ponto da batida entre eles. Com isso, tudo foi embaralhado. Não vamos esquecer o seguinte. Foi uma largada parada de novo. Faltava 2 voltas para o final. A gente saberia o quê? A gente já imaginava o quê? Que todo mundo iria brigar. Que todo mundo iria fazer de tudo para conquistar sua posição para segurar. É carro de corrida. É corrida. Não tem jeito. E foi o que aconteceu. Foi uma batida de um lado, uma batida do outro, e 4 pilotos abandonaram. As Aston Martins tinham ido lá para trás, né, tinham perdido posições.
E a direção de prova e os comissários decidiram que a prova voltaria às posições de uma volta atrás, eles fariam mais uma volta e aí encerraria. Foi isso que eles decidiram. Só que tem dois detalhes aqui. Eles demoraram, é por isso que a corrida durou até 5 horas da manhã. Porque eles demoraram mais de 40 minutos para fazer essa decisão. Para tomar essa decisão. Eles analisaram o incidente do Sainz e analisaram todos esses incidentes. Tudo que aconteceu nessa relargada. Demoraram 40 minutos. Se eles terminassem, eles terminaram assim para todo mundo que estivesse na pista. Então, eles demoraram muito tempo. E o pior. O Sainz ele foi punido com 5 segundos. Como a prova não teria recomeço, podemos dizer assim, né, porque não teria ultrapassagem nem nada, ele acabou... Ó, tem até a imagem aqui do onboard do Sainz, ó, quando ele pegou o Alonso. Ele foi punido com 5 segundos. Ou seja, como não haveria ultrapassagem, ele não iria conseguir abrir vantagem. E como tinha mais de 10 carros ainda, ele ficou fora dos pontos e ele ficou irritadíssimo com essa punição. Ele não achou justa essa punição de 5 segundos para ele. Então, ele ficou injuriado. Deu para ver na expressão dos olhos dele durante a transmissão, ele falando com a equipe, não, por favor, não é justo. Mas eu vou falar para vocês, para mim foi justo. Ele errou demais a freada, ele acertou o carro do Alonso. Para mim foi justa. Mas não foi justa o ponto que foi, a aplicação que foi, como foi. Poderia ter rendido uma multa, poderia ter rendido uma repreenda. Não uma punição que fosse mudar a posição da prova. Igual mudou drasticamente, ele perdeu. Ele caiu de um 4º lugar para ir para 12º. Ele perdeu pontos. Todos os pontos que ele conquistou, ele perdeu. Então, esse foi um dos pontos polêmicos da prova. Mais um dos comissários em ter aplicado essa punição de 5 segundos quando a corrida não seria mais reiniciada. Diga-se de passagem. E um outro ponto polêmico aqui está sendo a posição do colchete do Max Verstappen na relargada. Na 4ª relargada. Que ele estava de lado, mas principalmente que ele estava, de acordo com várias pessoas que falaram, ele estava com o bico na frente e com as rodas quase na linha do colchete. O que acontece no regulamento? A FIA ela tem 2 sensores dentro dos colchetes. Aquela pintura do colchete é simplesmente uma referência. Não é aquilo que conta. Eles têm 2 sensores. A gente até pesquisou, né, vimos em outros grupos, até vou dar o crédito aqui para a explicação, a brilhante explicação aqui do Thiago do Fórmula Brum. Ele explicou lá no canal dele, no grupo dele. Eles têm 2 sensores lá. Uma forma bem simples de explicar. É igual queima de largada. Queimou lá. O sensor pegou, tomou. Para a FIA não houve nada naquela posição. E nós já vimos centenas de vezes, várias vezes, muitos pilotos ficando de lado ali mesmo, para fechar. Várias vezes. Então, para a FIA não deu nada.
essa posição realmente do colchete, nessa posição do Max Verstappen. Então vamos lá aqui para mais alguns comentários antes de falarmos aqui da classificação do campeonato. O Jefferson colocou aqui que a rivalidade entre os dois é igual política. A Eliana colocou que disse exatamente dos três. Ok, sem problema, a gente entendeu. O Jefferson colocou aqui que o Carlos viajou e viajou muito naquela manobra dele. Deixa eu ver aqui, o Williams, obrigado. O Pérez saiu na brita porque o Gasly travou tudo e saiu da pista. Sim, evitar a batida. Hoje o Nick foi a bola da vez, né? O Nick De Vries. A Eliana colocou aqui, eu torço pro Hamilton e para quem venceu o Verstappen. O Williams colocou aqui, ó, posição correta para o Sainz. Só que o Verstappen tinha que levar também 5 segundos. O carro dele estava à frente na largada. Não estava. Não estava. Nesse ponto, não. Na época do Ayrton Senna, tinha várias brigas na pista e os pilotos mudavam de posicionamento para se defender. E o piloto mostraria sua habilidade de ultrapassar sem deslealdade. Saía faísca, era ótimo. Sim, é verdade. A Ana Ribeiro aqui. Ana, obrigado também por nos acompanhar. Colocou que realmente a punição foi injusta. Acho que a relargada não exige ficar no colchete. Não é isso, não. São realmente sensores que detectam se o carro está na posição correta ou não, independente se é largada ou relargada. Na época do Senna, os pilotos morriam, entre aspas, na pista e a corrida continuava. Ainda bem que a segurança vem em primeiro lugar agora. Tá vindo até demais, viu, Eliana? A segurança dos carros realmente aumentou muito, mas está vindo demais essa questão de segurança. Eles estão pensando tanto em segurança que o espetáculo também está ficando muito para baixo. E a Ana colocando aqui que a FIA sempre favorecendo os energéticos. E o Luciano colocou... Opa, o Jefferson colocou aqui, ó. José e pessoal, sei que vocês notaram. Esse acidente da volta 54, aquele acidente do Kevin, deram uma volta com o carro de segurança e aí não voltaram, debitaram da volta depois de novo. A mesma coisa na volta 56. Será que foi por conta do combustível? Quando dá a bandeira vermelha, volta para a posição da volta imediatamente anterior. Ou era para voltar, né, antigamente. Mas não foi por causa do combustível, não, porque senão a FIA autorizava que eles poderiam colocar o combustível no tanque. Eu entendo, mas hoje ficou corrida Nutella demais. A segurança é bom sim, precisa ter equilíbrio. Sim, em alguns pontos com certeza. Pessoal, classificação do campeonato agora. O Max Verstappen venceu a terceira prova na temporada. O Lewis Hamilton terminou em segundo, Fernando Alonso em terceiro, Lance Stroll em quarto, Sérgio Pérez em quinto, Lando Norris em sexto, Nico Hülkenberg em sétimo, Oscar Piastri em oitavo, Guan Yu Zhou em nono, Yuki Tsunoda conseguiu o 10º lugar. Valtteri Bottas 11º e o Carlos Sainz com a punição 12º lugar. Nós tivemos vários abandonos, nós tivemos 8 abandonos e somente um por quebra, que foi o do George Russell. O restante todos foram por acidentes. Classificação do campeonato, Verstappen 69 pontos, Sérgio Pérez 54, com Alonso 45, Hamilton 38, Carlos Sainz 20, Lance Stroll 20, o George Russell 18, Lando Norris 8, ó, o Lando Norris aí já entre os 10 primeiros do campeonato de novo, Nico Hülkenberg e Charles Leclerc 6 pontos, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Pierre Gasly 4 pontos, Guan Yu Zhou 2 pontos, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen e Alexander Albon 1 ponto. Sargent e o De Vries, nada. Campeonato de equipes, a Red Bull 123, a Aston Martin 65, a Mercedes 65 pontos, Ferrari 26, McLaren quinta colocada com 12, a Alpine com 8, a Alpine jogou hoje tanto ponto fora, a Haas 7 pontos, a Alfa Romeo 6, AlphaTauri e Williams 1 ponto. O Luciano colocou aqui, obrigado por nos informar sobre o colchete e os sensores. Parabéns por nos informar. Sempre aqui a gente vai trazer as informações aqui, viu, Luciano? Sempre trazer as melhores informações para vocês e as melhores análises. Ele está falando que o Max Verstappen vai ser tricampeão, mas eu concordo com o Jefferson, tem muita corrida ainda. Tem mais 20 provas.
A próxima etapa será no Azerbaijão, circuito de rua de Baku, no final do mês de abril. E detalhe, primeira etapa com corrida sprint. Vai ser a primeira etapa que vai valer a corrida sprint. Vocês não devem perder. E o Stefano Domenicali está querendo fazer algumas mudanças no final de semana da corrida sprint. Mas temos que ver se vai ser homologado por todas as equipes. E a Eliana colocou aqui, ó, só eu achei que o pódio estava com os melhores. É verdade. Há muito tempo que nós temos 3 campeões mundiais no pódio. Tem muito tempo mesmo. Vamos lá. O Jefferson colocou aqui, José, a tabela de pilotos você mostrou? A gente mostra de novo, Jefferson. Não seja por isso. Tá aí a tabela de pilotos aí para vocês, mais uma vez, ó, para vocês acompanharem que quase todos os pilotos já marcaram pontos, né? Só falta o Sargent e o Nick De Vries marcarem pontos nessa temporada. E o Luciano colocou aqui, ó, que a Red Bull já tem quase o dobro de pontos para o segundo colocado. Ganharam as 3, fizeram 2 dobradinhas. Tem muita pontuação já. Agora nós vamos ao momento que eu adoro aqui também no nosso Bibliocast, que é saber da opinião de vocês e também vocês saberem a opinião da equipe. Quem vai ganhar o troféu Bíblio do Grande Prêmio da Austrália e também o troféu Joinha. O troféu Bíblio é para o destaque positivo e o troféu Joinha é para o destaque negativo. Eu vou começar hoje com o voto do público. Foi encerrado aqui, foi publicado na página do Facebook do Bíblio, tá? A escolha do público para o troféu Bíblio foi para o Sérgio Pérez, por conta da corrida dele, e do troféu Joinha, a escolha foi para Charles Leclerc, por conta do erro dele na primeira volta, que custou uma corrida que ele daria trabalho, viu? Daria muito trabalho. A opinião do time do Bíblio é um pouco diferente da equipe do Bíblio. Eu vou explicar o porquê. O troféu Bíblio, para nós, vai para Oscar Piastri. Por que o Piastri? Apesar dele ter terminado em 8º lugar, ele estava com um carro muito lento de reta durante todo o final de semana. Era um carro muito mal nascido. É um carro muito mal nascido. Porém, o australiano brigou para tentar chegar na zona de pontuação praticamente a corrida inteira. Ele não ficou lá atrás. Ele foi brigando o tempo todo. Ele brigou com o Tsunoda, ele brigou com o companheiro de equipe dele, o Norris, brigou com o Hülkenberg. Foi brigando lá para tentar ganhar o ponto dele, em casa. Ele nunca correu em categoria de Fórmula em Melbourne. Ele não conhecia. E foi brigando, e foi competindo. Foi uma briga, foi uma corrida agressiva dele, foi uma corrida muito boa dele. A gente não pode fixar, mas por que você não entregou para o Pérez? Para mim, o equipamento que o Pérez tem poderia fazer com que ele chegasse nos pontos. Com certeza. Mas chegou um ponto da prova que ele não conseguia nem superar os outros. Então, pela corrida agressiva, vai ser o troféu Bíblio para o Oscar Piastri. E o troféu Joinha vai para o Nick De Vries. O Nick De Vries, que chegou com pompas, que já chegou com muita expectativa por conta de ter sido campeão da Fórmula E, ele chegou com expectativas depois daquela chegada de Monza, né, que eles chegaram em nono com a Williams. Ele não fez nada na Austrália. Pelo contrário, cometeu erros. E não foram poucos. Ele foi tirado da prova, ok. Mas ninguém ouviu o nome dele, só em gozação da equipe, só em zoação das equipes lá de transmissão. Com De Vries, com Debris, né, para confundir os dois. E ele sempre andou em último. Sempre andou em último. Enquanto o Tsunoda estava brigando para pontuar, ele só estava lá em último.
Só em último, andando lá atrás. Então, por esse desempenho, a gente escolheu aqui o Nick De Vries como o troféu joinha para a etapa da Austrália. O Victor Arfelli colocou aqui a mensagem aqui. Victor, obrigado aí pela mensagem. Nos prestigiem com as temporadas 20 e 21. Eu vou repetir aqui. Primeiro, nós não podemos colocar de graça aqui, igual a gente colocou com as outras temporadas, porque não nos permitem colocar essas corridas de 20 e 21. Porém, como está rodando aqui no rodapé, aqui embaixo, ó, aqui no rodapé, estamos pedindo não, a gente está expandindo o Bíblio para conseguir fazer com que a gente expanda todo o material, expanda todo o conhecimento para o maior número de pessoas possível. Então, mais uma vez, quem puder ajudar, quem puder doar, tá? R$10 vai ter acesso às corridas da temporada que quiser. Uma temporada. Vai ter acesso a 7 dias. Vai ter 7 dias de acesso para fazer o download, para guardar para você a corrida. Se você quiser acesso por 30 dias e por 2 temporadas, doe para a gente R$20. Se você doar R$30, você vai ter acesso a todo o acervo de corridas do Bíblio durante 30 dias. E você pode fazer o download de quantas corridas você quiser. Agora, se puder ajudar com mais, para você ter acesso a 4 meses, doe para a gente R$100, que aí você vai conseguir fazer o download de todas as provas que nós temos no acervo, tá? E esse acervo vai sendo alimentado, tá bom? Esse QR Code leva para a página, para quem quiser e quem puder, tá? Nós vamos continuar disponibilizando de graça as corridas lá no Kawai também. A gente vai continuar disponibilizando, isso não para. Mas tem muita gente que pede os arquivos para a gente. Tem muita gente que pede para fazer o download desses arquivos. E vocês nos ajudando, a gente também ajuda vocês, tá bom? Obrigado aí pela atenção de todos. E para encerrar, o Jefferson colocou aqui, ó. E a cabeça do Ian da RBR. Acho que se arrependeu de ter colocado o Nick De Vries. Foi no calor da emoção da corrida em Monza e foi lá e pegou. O De Vries, por enquanto, não está indo bem, não. Ele está muito ruim em relação com o Tsunoda. Mas ele também está aprendendo, né? Vamos dar tempo ao tempo. Tem muita corrida ainda. Pessoal, essa edição do Bibliocast vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos pela imensa audiência, pela atenção. Muitíssimo obrigado por nos acompanharem. Essa live aqui, esse vídeo estará no YouTube daqui a pouquinho também. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Sigam o nosso trabalho lá no YouTube, Bibliomania F1. Também no Facebook, Bibliomania F1. No Instagram, @BiblioF1. E no Kawai, Bibliomania F1. Muito obrigado a todos pela atenção. Conto com vocês também amanhã, às 8 da noite, lá no canal do Fórmula Brum. Eu estarei participando lá junto com o Thiago do Super 7, que é o vídeo lá, a live dele lá, para debater vários assuntos. Então, conto com a audiência de vocês amanhã, às 8 horas da noite, lá no canal do Fórmula Brum. Vai ser bem bacana, realmente. É uma live mais técnica e também cheio de informação também. Vai ser bem legal. O Gerson colocou aqui, e vamos ter muitas notícias da Alpine, né? Os bastidores devem pegar fogo lá. E a Eliana colocou aqui, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela atenção. Nós é que agradecemos, Eliana, pela sua audiência. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana e o próximo Bibliocast será no final do mês de abril com o Grande Prêmio do Azerbaijão. Uma boa semana a todos. Obrigado pela atenção. Valeu.